Olá, seja bem-vindo ao painel Univale. Quer aprender mais sobre o Facebook e fazer seus clientes aparecer cada vez mais? No dia 7 de outubro, sem ser esse sábado, o outro, um curso vai ensinar aí os recursos do Facebook Ads. E aqui no estúdio eu vou conversar com o Joel Minúsculo, que é o gerente de mídias digitais da Oficina das Palavras, que vai dar esse workshop que vai acontecer lá em Balneário Camboriú. A gente vai saber mais um pouquinho sobre esse curso e por que ele é tão importante para quem trabalha com mídias sociais, hoje com mídias digitais. Obrigado pela sua presença, Joel. Joel, hoje a gente vê muitos, principalmente para quem trabalha com comunicação, muitas vagas, né? Para ser responsável pelas mídias digitais, né? Como é que é isso? Como é que é esse curso? Como que a pessoa se aperfeiçoa nessa questão do Facebook Ads? Oi, Almiri, obrigado pelo convite. Hoje as mídias digitais, elas cresceram muito porque elas são um campo de trabalho que a comunicação é o principal hoje. Todas as pessoas hoje, é difícil encontrar alguém que não esteja inserido em uma delas, no Facebook, no Instagram, no Twitter, usa o YouTube como uma segunda tela ou mesmo uma primeira tela para consumir entretenimento. Essas plataformas digitais são canais onde as pessoas buscam relacionamento com outras pessoas, buscam se informar do mundo, buscam informação, porque ela é uma maneira mais ágil do que a chamada tradicional mídia. Impressos, rádio, até mesmo a TV. Hoje o digital ele tem uma velocidade muito maior e as pessoas, nessa ânsia de absorver tanta informação, elas encontram no digital um canal mais certo para buscar essas informações. Nisso, então, a audiência desses canais cresceu bastante. E como nada na vida é de graça, como dizem, várias empresas, vários negócios encontraram dentro desses canais digitais uma forma de alcançar os seus públicos de maneira mais assertiva. Por quê? A internet você consegue direcionar o seu conteúdo para pessoas de determinados perfis. Dentro da internet você constrói comunidades, você constrói grupos, você constrói páginas. E essas páginas elas acabam focando mais. Por exemplo, eu quero todas as pessoas que torcem para o time X, que vão morar aqui em Itajaí, que sejam entre 20 a 35 anos, que não gostam da cor azul. Eu consigo, através das configurações, direcionamento dentro do Facebook, mostrar minha publicidade, meu conteúdo só para determinadas pessoas e a chance de conversão, a chance de venda, a chance de aumentar o relacionamento marca e cliente é bem maior. É um direcionamento na realidade, né? Exato. Agora, qual é a diferença do Facebook Ads para o Facebook, aquele que as pessoas acessam em casa? É isso que eu gostaria de saber também. A maneira normal. Você tem que pensar o seguinte, o Facebook ele surgiu dentro de uma universidade, quando o Mark Zuckerberg e o Eduardo Saverin, mais o Eduardo, que criou o chamado algoritmo, eles criaram como uma forma das pessoas conversarem e dizerem qual era a menina mais bonita dentro da faculdade, tipo uma disputa social mesmo, dentro lá. Mas ela foi crescendo, tomando outras proporções. Na internet tem uma teoria que é a do Pierre Levy chamada construção coletiva do conhecimento e a comunidade da aldeia global. Com isso, quanto mais pessoas começaram a usar a ferramenta, mais outras pessoas tiveram ideias para ampliar ela. A partir daí, ela foi agregando novas funcionalidades. Ela surgiu em primeiro momento, para as pessoas conversarem e debaterem ideias, entre elas, conversarem. É uma troca de ideias como toda rede social existe, tanto as redes sociais offline como as online. Aí, na medida que ela foi crescendo, ela precisou se sustentar, e como todo negócio, ela precisa monetizar, ela precisa ganhar dinheiro. Até saiu recentemente uma pesquisa que hoje o Facebook é a 8ª das 10 marcas mais valiosas do mundo, já, ela cresceu com isso, mas enfim. O próximo passo depois do relacionamento entre as pessoas foi monetizar. E com isso surgiu a possibilidade de criar páginas dentro do Facebook. Nós, pessoas, usuários comuns, a gente tem o nosso perfil. Lá a gente coloca fotos de família, fotos de viagem, fotos dos nossos animais de estimação, escreve textão e tudo mais. Reclamações e assim vai. Como todo ser humano faz em qualquer outro, a internet só amplifica aquilo que a gente tem. Ele amplia nosso alcance sobre as nossas coisas. E, por outro lado, mais tarde, surgiram as páginas. Páginas é onde que marcas, empresas ou pessoas públicas têm o seu espaço para gerenciar a comunicação com os perfis. Quando você vê lá, por exemplo, no seu Facebook, por exemplo, a Univale, a Univale tem uma página. Lá ela pega e fala como instituição.
ela coloca o comunicado para os alunos, fala as novidades que tem aqui no campus, fala todas as iniciativas que está promovendo. Ela é diferente, uma página é diferente de um perfil, porque dentro de uma página você tem as métricas. Métricas são justamente aquilo que eu estava falando. Você consegue filtrar o público que está curtindo a tua página, as pessoas que estão se relacionando com a sua marca. A partir dessas métricas, você pode realizar daí um planejamento. A partir desse planejamento, você cria estratégias para criar um conteúdo que envolva, que seja mais bem recebido pelo seu público, e a partir daí começar a buscar resultados para a sua empresa. Ele vai analisar esse público, né? É aquilo que você, por exemplo, eu tenho uma página também e eu sempre recebo lá, isso foi alcançado por tantos. Você quer que seja alcançado por mais pessoas? Tem uma taxinha lá, R$6 e pouco. Isso mesmo? Esse é o Facebook Ads daí. Esse ali é o Facebook dizendo o seguinte, a sua página tem que pensar assim, ó, a internet é infinita. Você pode colocar o quanto de conteúdo você quiser lá dentro dela, pode criar 20 páginas, 30 páginas, 1 milhão de páginas. Mas a capacidade humana de absorver informação, a atenção humana, ela é limitada. Você pensa o seguinte, uma pessoa normal, num perfil, ela curte hoje, em médias estatísticas, entre 500 a 600 páginas, ela curte, ela está envolvida, e mais ou menos entre 500 a 1.000 pessoas que ela está ligada, família, amigos, colegas de trabalho. Agora você imagina todas essas páginas e todos esses perfis disputando espaço lá na linha do tempo. Quando você abre o Facebook no celular ou no computador, a primeira coisa que aparece são as postagens uma embaixo da outra. Você vai pegar e vai rodar aquilo lá. Imagina se todas essas quase 1.000 páginas, esses 1.000 perfis, são 2.000 postagens, fizessem postagens ao mesmo tempo, como é que ia ser decidido qual você ia ver primeiro ou não? O Facebook resolveu isso criando os chamados algoritmos. Se vê aquele filme A Rede Social, é aquela cena que o Eduardo Saverin, que é um brasileiro inclusive, está lá no vidro escrevendo uma fórmula. Aquilo lá é uma fórmula que é o princípio do chamado algoritmo do Facebook, que analisa as postagens feitas de acordo com aquilo que você coloca no seu perfil, que você é brasileiro, que você fala português, que você gosta de time tal, que você não gosta de coisa tal. Aquilo lá, aquela fórmula vai bater com as postagens e vai organizar a tua linha do tempo de acordo com os teus gostos. É a chamada internet semântica. O conteúdo ele se organiza de acordo com a sua preferência, a sua vontade. Aí entra o planejamento das marcas, que as marcas elas têm que entender como funciona essa fórmula, essa distribuição de conteúdo, para você conseguir botar o conteúdo da tua empresa para as pessoas certas. E muitas vezes, um dos erros mais comuns que acontecem é as empresas atirarem para tudo quanto é lado e acabar atingindo um público que pode ter uma reação negativa com o teu conteúdo. Entendi. E isso acaba causando mais problema do que conteúdos ajuda. religiosos, tudo isso, que acaba afetando o credo de alguém, que acaba pegando uma parte política, que hoje é uma das coisas mais complicadas na internet, que o discurso político é o mais delicado, que as marcas têm que tomar cuidado. E nesse relacionamento das postagens que tem das marcas com o algoritmo e como as pessoas recebem, aí entra o papel dos profissionais, que é o que é voltado o curso ali, que é para analisar esse cenário, analisar as métricas e entender como funciona esse sistema que você falou ali, do impulsionar, que o Facebook precisa ganhar dinheiro. As páginas hoje, os social medias, eles discutem bastante que ao longo do tempo, desde a criação das páginas do Facebook, um negócio chamado alcance orgânico vem diminuindo. O que é o alcance orgânico? Alcance orgânico é quando você publica um conteúdo de forma gratuita, você cria sua página, escreve o texto, bota a postagem e aperta em enviar. Você tem lá na sua página 100 pessoas curtindo ela, mas as 100 pessoas não vão receber. Mesmo se essas 100 pessoas forem certinho dentro do perfil, elas não vão receber esse conteúdo ao mesmo tempo na linha do tempo. Existem 3 fatores. Tempo, ele não vai distribuir tudo de uma vez, ele vai distribuir em até 2 horas. Essas pessoas, a partir do momento que você clica, publicar, em até 2 horas esse conteúdo vai aparecer na linha do tempo das pessoas. O segundo é aquilo lá que eu falei do alinhamento entre o perfil da pessoa que você que curte com o da página. Aí já até a cidade onde mora também? Até a cidade onde mora, avaliada. Vai avaliar também, que é a proximidade com a pessoa, dependendo do tipo de postagem. Por exemplo, se você criar uma postagem de evento dentro, ele vai priorizar as pessoas dentro do raio mais próximo do evento primeiro. Daí depois ele vai começar a distribuir para mais longe. E em terceiro, é o próprio Facebook que precisa ganhar dinheiro. Hoje, se fala, não existem números oficiais,
mas existem as métricas que a gente consegue medir nos painéis, que o alcance orgânico das páginas não passa de 8 a 10%, ou seja, de cada 100 pessoas que curtem tua página, no máximo 10 vão receber de maneira gratuita esse conteúdo. O Facebook Ads, aquele R$6 que ele te sugere para pagar, eu gosto de usar bastante a metáfora do menino panfleteiro. Na mídia tradicional, quando você tem lá um restaurante, e tem bastante ainda em Balneário isso, você pega lá, você manda imprimir um bolo de 1000 panfletos, paga lá R$100. Você entrega lá para distribui no sinal. Você entrega para um gurizinho. Tó, me distribui esses 1000 panfletos. Tu não dá nenhuma dica para ele, tu não dá nenhum parâmetro, você não dá nada. Ele vai pegar e vai jogar para o mundo, para quem passar primeiro. Mas se você falar o seguinte, olha, você vai distribuir, o meu restaurante é um restaurante japonês, eu quero que você distribua esse panfleto aqui para casais, que casais têm mais chance de vir comer sushi, que ele é um ambiente mais romântico e tudo mais. Você distribui para quem estiver usando, no mínimo, um carro Gol ou um Golf, um pouco que tenha tu entrega ali esses parâmetros, tu vai filtrando. Mas eu diria, opa, é mais trabalho, então eu vou cobrar mais. O Facebook faz a mesma coisa. Quanto mais parâmetros você der na distribuição, quando você vai fazer esse Facebook Ads, você vai poder escrever manualmente lá. Eu quero que essa postagem seja entregue para isso, para isso, para isso, nesse alcance, para esse tipo de pessoa, para esse público. Quanto mais regras você colocar, mais você vai ter que pagar para isso, não de forma gratuita, que é um serviço. Tem esse recurso então, né? Agora, Joel, aproveitando aí os seus conhecimentos, por que a gente, por exemplo, eu consulto um hotel lá em Paris, por exemplo, e daqui a pouco ele já imediatamente aparece na minha linha do tempo lá, dando preços e propagandas e tudo mais. Por que isso? Esse é o novo modelo de formato da propaganda na internet, que hoje a internet ela se molda de acordo com os seus gostos. Assim como a publicação que você faz, que uma página faz, alcança com mais chance públicos que tenham gostos parecidos, hoje tudo que você digita na internet, sejam buscas no Google, sejam sites que você visita, seja vídeos que você vê no YouTube, você é de certa forma monitorado. Toda a tua navegação, não importa onde que você faça, se você principalmente, por exemplo, você tem no celular a tua conta do Google ligada, mais no teu navegador no Chrome, no computador tem a conta do Google, mais o teu Facebook logado, existem os chamados cookies dentro dos navegadores, que são arquivos que registram a tua navegação e transformam isso num banco de dados gigante, que é o chamado hoje Big Data. O Big Data ele gera milhões de informações que são utilizadas para direcionar o conteúdo certo para as pessoas certas, uma publicidade mais assertiva. Ou seja, se você foi lá em Paris, visitou lá um site procurando reserva de hotel, ele provavelmente, aquele cookie vai mandar uma informação para as plataformas de Facebook Ads, por exemplo, que é o que a gente trabalha, dizendo o seguinte, olha, a gente teve X pessoas interessadas nesse tipo de hotel, você quer direcionar para essas pessoas? Aí você paga uma taxa para direcionar ali. Entendi. A informação hoje sobre as pessoas é a moeda de troca entre as empresas para elas ganharem dinheiro. Tá certo, hoje nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar novamente com o Joel a respeito desse assunto que é tão importante aí, que dá visibilidade para os clientes, principalmente para quem trabalha com comunicação e precisa administrar a página do cliente, né? A gente vai ver como é que essas pessoas vão aprender, qual o conhecimento que vai ter no workshop que vai ser no dia 7 de outubro em Balneário Camboriú. A gente volta em instantes. Olá, estamos de volta com o Painel Univale. Hoje a gente está falando aí sobre as redes sociais, mais especificamente sobre o Facebook, para você que é empresário, que vai contratar alguém para cuidar das suas mídias sociais. No dia 7 de outubro vai haver um workshop aí sobre o Facebook Ads e eu estou conversando aqui no estúdio com o Joel, que é o gerente de mídias digitais da Oficina das Palavras, que vai dar esse workshop lá em Balneário Camboriú, para quem trabalha principalmente com comunicação, aprender tudo para vender a marca aí, da empresa que faz a assessoria nessa ferramenta tão importante que replica aí quase que instantaneamente a marca do cliente. Joel, é isso mesmo, né? A pessoa, quem trabalha com comunicação vai aprender a administrar melhor, a otimizar isso, a fazer todo
esse balanço para ver aonde direcionar a marca do cliente, é isso? Exatamente. É importante esse tipo de formação, não só no meu curso, mas todo profissional voltado hoje de social media, que são pessoas que vieram do jornalismo, da publicidade, das relações públicas, são pessoas que viram essa nova vertente dentro desses caminhos da comunicação e agora precisam acompanhar esse ritmo, porque ele é frenético, dá para usar a palavra. Ele atualiza toda semana, o Facebook ele tem atualizações, ele tem mudanças, ele tem novas regras que você tem que pegar e ver como você pode aplicar para o seu negócio, como isso vai impactar no conteúdo que você está produzindo. Uma das mudanças que eu vou abordar na palestra, uma que aconteceu recentemente, é que para fazer Facebook Ads existiam duas plataformas, o chamado gerenciador de anúncios e o Power Editor. Cada um tinha um fluxo de trabalho diferente, como se fosse o Microsoft Word, por exemplo, e o Excel, para comparar de maneira bem rasa. Mas enfim, os dois eles serviam para escrever postagens, organizar o teu conteúdo, mas agora, como muitas pessoas confundiam entre as duas, o Facebook unificou as duas plataformas e juntou um pouco do que era possível em cada um numa única plataforma. A gente já vai conversar sobre isso também. Como organizar o fluxo de trabalho dentro da nova plataforma de Facebook Ads para gerenciar todo esse conteúdo. Daí você tem que entender também como as novas regras que tem no nosso mundo normal impactam no tipo de conteúdo. Por exemplo, desde 2015, a Caixa Econômica Federal, junto com a Receita Federal, soltou uma nova resolução que diz o seguinte, que todos os sorteios, distribuição de brindes, distribuição de prêmios por marcas na internet que envolvam sorte, azar ou aleatoriedade precisam de um registro na Caixa Econômica Federal. Ou seja, se você vai sortear um brinde, se você vai fazer um concurso que envolva a tua marca, tem o nome da tua marca, que tem a intenção de promover comercialmente a sua marca, você precisa pagar uma taxa para o governo, tudo mais. Não é uma regra do Facebook, mas é uma regra offline que você precisa seguir para poder fazer o teu conteúdo bem dentro da internet. Então a legislação também vai estar dentro do workshop. Eu vou conversar um pouco sobre isso também, porque isso impacta muito a nossa vida profissional. Por exemplo, você tem uma ideia fantástica de fazer um sorteio para o seu cliente. Você vai lá, organiza, o Facebook passa, paga, tudo bonitinho, depois bate lá o fiscal dizendo, tô a multa aqui por não ter pago a taxa. Como isso vai impactar também? Não adianta você ter só a ideia, né? Sim. Na realidade tem que ter assim, o conhecimento da legislação também que permite ou não. Sim. Né? No curso eu vou aplicar as 4 etapas que a gente tem para um bom conteúdo, que é a análise da situação, que é o planejamento, que é a execução e a análise novamente, que a gente primeiro precisa fazer um diagnóstico inicial, para entender o cenário que está inserido a marca, o produto, o serviço ou a pessoa que a gente está trabalhando. Depois a gente precisa pensar o planejamento. Quais ferramentas do Facebook, quais tipos de ads, quais tipos de foto, quais tipos de texto, quais tipos de linguagem eu vou utilizar. Depois a execução. As regras de montar, o tamanho da imagem, o tamanho do texto, uso de hashtag, como você vai estruturar essa campanha como um todo, o período dela. E por fim, depois que ela rodou, você vai pegar, analisar, ver os relatórios, ver o que pode melhorar, ver o que foi ruim para tirar, aparar as arestas e repetir o ciclo. Que bacana isso. Joel, agora tem alguma pesquisa de resultados no Facebook, por exemplo? Se eu quero contratar uma pessoa especialista em mídias digitais, ela vai fazer isso tudo para mim, tem um resultado? Assim, tem pesquisa já que comprovam que é um resultado eficiente, que o Facebook sim. É uma grande loja aí para o produto? Você pode ter, até se não quiser pesquisar em empresas pontuais, muitas empresas usam inclusive esses resultados como vitrine mesmo. Você pode ver, conseguiu tantas mil leads de tal campanha, conseguiu converter tantas centenas de clientes em tal ação. A gente tem que analisar qual métrica é importante. Por exemplo, a gente trabalhou para uma marca de barcos, que é uma aqui da região mesmo, que constrói lanchas e barcos, uma campanha no Facebook voltada para pessoas, lanchas de pequeno porte, era bem específica a campanha, lanchas de pequeno porte de inicial, tipo, ia ser a primeira lancha ou a primeira troca de lancha da pessoa para trabalhar com esse produto. A gente fez uma campanha voltada para como a pessoa se sentia na sua lancha ou gostaria de se sentir, mas o objetivo principal dessa campanha, que é o resultado, era o lead. Lead é o contato de pessoas interessadas no produto que a gente repassaria para o setor comercial pegar e ligar. Com essa campanha que a gente estruturou, ela foi durante 3 meses,
a gente conseguia gerar por semana 30 pessoas, nome, telefone, e-mail e cidade, de pessoas interessadas em saber da proposta da lancha ou em comprar, que daí a gente passava para o comercial para fazer o chamado funil de vendas, que é um processo de vendas. A gente busca as pessoas interessadas, consegue o contato delas, encaminha para o comercial pega, faz o processo de vendas, se vende ou não, mas em compensação você tem uma pessoa que já está interessada na sua marca em potencial para você ir trabalhando depois com o chamado remarketing. Aí depois você faz campanhas só voltadas para elas, você que já conhece a nossa marca, venha ver e tudo mais. É um trabalho de relacionamento. Redes sociais, na internet, é relacionamento. Pessoas querem conversar, pessoas querem se envolver com as marcas, não querem só aquele, quer pagar quanto, quer promoção, não. Hoje é tanto isso, está tão saturado, que hoje as pessoas querem uma relação mais próxima com as marcas. Para quem está começando um pequeno negócio, também é muito importante investir, né? É bem Até importante. Investir num especialista em mídias sociais para poder dar esse direcionamento para a empresa, né? Para o pequeno negócio também, né? Exato. Um especialista em mídias digitais hoje vai ajudar principalmente nisso. Ele vai ajudar nessa análise da sua marca. Até o Sebrae e outras marcas, quando você vai criar um negócio, eles te ajudam com essa assessoria para pesquisa de mercado e tudo mais. O especialista em mídias digitais, além de executar esse trabalho, ele também ele tem essa visão estratégica de como a marca vai se inserir dentro desse mercado e como ela vai viver dentro desse mundo virtual. Hoje o empresário que está interessado, o pequeno empresário e tudo mais, a remuneração de um especialista em mídias digitais, ele faz por pacote? Como é que é isso? Eu sei que há um grande mercado de trabalho, principalmente para quem está saindo da universidade, se especializar, né, nos cursos aí de comunicação, porque alguns vão para o mercado tradicional, mas esse mercado já está se tornando um mercado tradicional também, né? Como é que ele faz para contratar, assim, a remuneração desse... Hoje existe um piso, não existe uma categoria como o Sindicato de Jornalistas de Santa Catarina e tudo mais, mas existe a ABRAD, Associação Brasileira de Empresas Digitais, que estipula um salário médio que vai para de acordo com o nível, júnior, sênior e tudo mais. Lá essa tabela é uma base que todos os profissionais podem usar. Hoje o mais comum é ver o piso dos profissionais começando. Por exemplo, se você vai contratar um social media para ser um redator, normalmente você vai contratar um jornalista, daí é ligado ao sindicato de jornalistas. Se é um mais focado para mídia mesmo, produção de artes e tudo mais, vai na publicidade. Se é uma estrategista, relações públicas, assim vai. É feito isso. Aí ele tem nos sindicatos tem as tabelas, né? Isso. Por serviço, de Ou dos freelancer, jornalistas, né? os jornalistas têm isso também, mas normalmente eles pegam a contratação geral. Aí no caso, que nem na Oficina das Palavras, nós trabalhamos com pacotes daí. Por exemplo, eu não tenho dinheiro para contratar um profissional. Daí a gente tem pacotes menores, né? A terceirização, que daí a gente consegue fazer aquele... Serve até como pontapé inicial, assim. Ele contrata um serviço, vê como funciona isso e com o tempo ele vai crescendo ali e vai agregando novos serviços ou acaba pegando um novo profissional que a gente também ajuda na consultoria a treinar. A gente tem essas duas frentes. A gente tem esses pacotes para quem quer começar a descobrir menores que podem ir crescendo com o tempo, ou se a pessoa acaba contratando alguém, a gente faz essa consultoria particular para as empresas, além dos cursos que a gente oferece, que nem nesse no dia 7. O resultado é muito bom, porque assim, eu tenho um livro que está sendo vendido também no Facebook, né? E a gente tá vendendo mais do que se estivesse numa livraria, na realidade, né? Então é muito interessante, o resultado é muito prático, é muito bom também, né? Porque é esse contato de imediato, então direciona lá para quem a gente quer vender também e faz tudo aí como se fosse o Facebook Ads mesmo. Eu só queria saber de você, só rapidamente, está surgindo uma nova tecnologia, né? Que é o chatbot, né? O que isso também representa para quem vai trabalhar com mídia social e o retorno para o empresário também disso? O chatbot hoje, como o fluxo de informação na internet é tão grande, às vezes uma marca cresce tanto que existem muitos pedidos para a marca, muita gente pedindo informação, querendo tirar dúvidas e tudo mais. Uma pessoa, às vezes é só uma pessoa alocada lá para responder os comentários, responder as mensagens, e ela não consegue dar conta de tudo. Hoje o chatbot ele é uma inteligência artificial, que é um robô, dá para chamar como um robô, que você configura que ele pode ajudar a responder as perguntas mais frequentes ou perguntas de acordo com configurações dentro da tua página. Por exemplo, você tem lá uma página de sorvetes, daí você vê que saiu um novo sorvete de Nutella, por exemplo. Daí você vê que
está recebendo um fluxo muito grande de perguntas. Quanto que é o sorvete Nutella? Quanto que é o sorvete Nutella? Quanto que é o sorvete Nutella? Muito assim, a pessoa quase nem consegue responder. E precisa responder rápido, que hoje na internet, que se passar 30 minutos, a pessoa te abandona, acha que você não quer saber. Mas enfim, o chatbot é uma ferramenta que você pode configurar expressões-chave, palavras-chave, para que quando uma pessoa entrar lá no chat, por exemplo, perguntar qual preço sorvete, botar as palavras-chave, o chatbot vai pegar e vai responder essa pessoa de acordo com aquilo que a pessoa, colhendo as palavras-chave que a pessoa fez. Mais ou menos o que o Google faz hoje, quando você faz uma pergunta no Google, ele bota uma resposta mais parecida. É mais ou menos o que faz a Siri dentro do iOS, da Apple, quando você faz uma pergunta, ela analisa e responde automático. E está hospedado lá no Messenger, né? É dentro do Messenger que você configura daí. Tá certo, Joel. Joel, então é no dia 7 de outubro, começa que horas? A partir das 9 da manhã na Gestalt Espaço Coworking de Balneário Camboriú. Aqui está a rua 902. Isso mesmo. 975, fica próximo ao quê, Joel? É lá perto da central mesmo, lá dos camelôs, daquele espaço chinês, lá próximo lá. Ah, sim, bem na região central, né? Então ali tem aí o endereço para a pessoa se inscrever aí também, quem tiver interessado. É bem interessante, né? Porque é um mercado de trabalho que se abre e também para o empresário ter esse profissional qualificado dentro da empresa para poder lidar com essa ferramenta que aí é tão importante e não dá mais para se escapar disso, né, Joel? Isso mesmo. Senão a pessoa vai ficar atrás já, né? Exatamente. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença aqui, Joel, pelas informações. Sucesso lá no curso também. Muito obrigado pelo convite. Até mais. Até mais. Obrigado. O Painel Vale fica por aqui. Nós voltamos amanhã. Até lá.